Isso, exatamente. Leonardo, Vinícius apresentando. Tá gravando, tá o ícone de vermelhinho de gravando. Eu dei um vacilo, eu comecei a aula sem gravar, né? Mas tudo bem. A sua já está funcionando. Beleza, boa Fez o aula. barulhinho que Boa aula a foi. todos. Não fez a fala, mas o ícone de tá gravando tá ativo. E o ícone de parar a gravação tá ativo. Então, quer dizer, tá Apareceu, né? gravando. Entendeu? Gente, antes de começar o conteúdo propriamente dito de física, eu queria trazer uma coisa para vocês que eu não trouxe na aula passada e que, assim, para mim fez bastante diferença quando eu estava eu estudando para o vestibular, que era alguém falado de curva de esquecimento de Ebbinghaus. Eu acho que vocês estão numa fase, assim, de que, além de estudar, tem que ter uma noção de como estudar, e um ponto importante disso é as revisões. Vocês estão vendo aqui nessa curva, inclusive, hoje eu esqueci de configurar para ver o chat, então se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone e fala que eu leio o chat, tá? Eu volto. Ou me fala. Mas enfim, aqui eu queria falar para vocês que quando a gente tiver uma aula, eu vou encher o saco na aula seguinte, sempre trazer um pouquinho do conteúdo da semana anterior, para a gente sair da curva azul e indo para a curva verde, amarela, azul, enfim. Porque quando a gente estuda, ó, esse ponto onde eu estou passando o mouse, ele é a nossa primeira, é quando a gente tem a aula. Então, eu expliquei alguma coisa para vocês, de tudo que eu falei, na cabeça de vocês entrou 70%, 80%, que seja 100%. Mas vocês estão vendo aqui que depois de uma semana essa curva azul, depois de um dia, depois de algumas horas, já caiu para quase metade do conteúdo, no dia seguinte já ficou quase nada. Depois de uma semana, menos ainda, depois de um mês ficou só um restinho. Esse um mês aqui, o Enem está bem extrapolado para frente, então tá depois de alguns meses. Então imagina que a gente não revisou nada dessas aulas, como que vai chegar lá no Enem? Aí vai dar aquela sensação de, pô, eu estudei isso, eu lembro do professor ter falado, mas ficou um negócio, eu não consigo saber exatamente como que era isso. Eu queria ressaltar a importância de vocês revisarem, às vezes, os conteúdos, assim, não só estudar no dia, mas estudar depois de um dia, depois de uma semana, ou um mês, e sempre reolhando alguns temas, sobretudo os mais difíceis, que são o quê? Todas as matérias são importantes, claro, mas a gente tem que ter em mente que no Enem, que é o foco de vocês, eu imagino, matemática, física, química e biologia são as coisas que mais aumentam a nota de vocês. Então, acho que se vocês fossem pegar alguma coisa para revisar várias vezes, seria essas daqui, porque é onde vai diferenciar muito a nota de vocês. Aí vocês vejam aqui, ó, na curva vermelha, você de revisar umas horas depois, se ela teve aula de manhã, revisou à noite. Olha que diferença dá a longo prazo. Aí você revisar no outro dia, você fez os exercícios no dia seguinte. Olha como chega depois de um mês, dois, três, aqui ainda com conteúdo mais retido. Se você fizer essas várias revisões, a ideia é ficar na curva azul, assim, que depois de muito tempo você ainda tenha muito conteúdo retido. Porque vocês vão ver que as questões que vocês fazem logo após aula, elas não são necessariamente muito difíceis. O lance é que quando chega no Enem, a gente só não lembra daquilo. Por isso que é importante vocês revisarem bastante coisa. Agora aqui, como que revisa isso? Ah, professor, como que eu vou revisar? Eu vou fazer um resumo? Eu só vou pegar o conteúdo sem passou e vou ler? Eu vou falar para alguém como que eu estudo? Uma coisa que aqui, ó, a ideia é que a gente saia da parte de cima da pirâmide e desça até a base aqui, que é onde fica mais sólido o conhecimento. Porque vocês estão vendo aqui, ó, que o 90% é quando você faz alguma coisa, fazendo ativo. Então, quando você pega um exercício para fazer uma lista de exercícios, você está estudando ativamente, você está se forçando a lembrar daquilo que a gente viu aqui em aula e construindo você na cabeça as conexões de um conteúdo com o outro e coisa e tal. Alguém falou? Ou tem alguém com. Acho que o José Costa está com o microfone ligado, eu acho. Ah, não, então tudo bem.
Então, aqui, ó, que eu estava falando, quando vocês pegam um conteúdo, pegou o livro lá, e você só começa a ler, folheia, 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 folheia. Você terminou de ler, você vai ficar com uns 10% daquilo que você leu. A ideia é fazer o nosso estudo ser mais eficiente. Então, lembrar a longo prazo do que a gente estudou, só que estudando menos também. Eu não vou falar para vocês lerem o livro de física 800 vezes, que nem aqui nas revisões, né? Fazer várias revisões. A ideia é que vocês tentem fazer o mais ativo possível. E no vestibular, uma coisa que é o diferencial é que vocês têm muito exercício fácil acesso. Você olha, joga na internet, você acha a lista de exercício, você pega a prova antiga e faz. Aí você joga a pirâmide lá para baixo, ou seja, você começa a reter mais conteúdo daquilo, estudando menos. Aí você pode explicar para alguém o conteúdo, você pode fazer os exercícios. Uma coisa que eu gostava de fazer era pegar as minhas anotações e refazer elas sem olhar, de cabeça. Então, sei lá, o professor falou que na aula de física ou na aula de biologia é isso, isso e aquilo. Vou tentar eu mesmo pegar da cabeça e repassar no papel. Aí você joga essa curva para baixo, para esses 90% aqui. Agora sim, a gente começa a aula. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso daqui? Tranquilo. Bom, agora sim, revisando a aula anterior, a gente na semana passada abordou esses 3 pontos principais, que é a diferença de fonte primária para secundária, classificação dos meios e os princípios da ótica geométrica. Eu queria que vocês mandassem no chat, eu vou até voltar aqui, para ir respondendo, me falar a diferença da fonte primária para secundária, quais eram as classificações dos meios e os princípios da ótica geométrica, assim, que a gente precisa recapitular isso para ir para a próxima. É uma coisa rapidinha, assim, não é nada absurdo, não. Deixa eu ver o chat aqui, se vocês mandaram alguma coisa. De Uma das perguntas ali que você fez é os 3 tipos de. Qual que era a diferença de fonte primária de luz e fonte secundária, vocês lembram? A fonte primária é aquela que libera luz, Isso, a secundária é aquela que reflete, talvez. exatamente. Um exemplo disso, me fala um exemplo de uma fonte primária importante. Abajur. Boa, abajur, luz, sol, tudo que por si só emite luz, né? É que nem você Sim. falou. A fonte secundária é o que reflete. Boa, corpo luminoso, sol e lua. Aí agora, ó, a Larissa já falou aqui dos meios, que são os 3 meios: opaco, translúcido e transparente. E a outra, os princípios da óptica geométrica. Eram 3, vocês lembram? Como que a luz anda de um lado para o outro, propagação retilínea, independência dos feixes e reversibilidade. Exatamente isso. Essas 3 regrinhas de transmissão da luz vão ser importantes para a gente nessa aula e em todas as outras, né? Porque a luz, a luz sempre anda em linha reta. Pronto. A luz sempre anda em linha reta. Lembra aquele negócio dos feixes de luz? Vou até voltar aqui, ó, que essa é importante também. Aqui, ó, a independência dos feixes é o quê? Uma luz passa pela outra sem sofrer interferência. Ó. Então, o verde, ele passa pela luz vermelha aqui no meio, que nem eu estou mostrando para vocês, e ele, do outro lado, ele segue verde normal. O vermelho está aqui, ele passa por onde o verde está passando, e depois fica vermelho normal. No caso, os raios luminosos são o paralelo, divergente e convergente, né? Isso, também tem isso. Eu acabei não colocando aqui. Peraí. Classificação dos meios, 3. Isso aqui você me falou isso aqui, ó. Os feixes podem ser classificados em feixe paralelo, divergente ou convergente. O paralelo, eles nunca se cruzam. O feixe divergente é quando espalha a luz. Sabe um exemplo
simples de feixe divergente, que causa esse espalhamento do raio luminoso, a lente de óculos, para quem é míope, ela abre um pouquinho o raio de luz, é uma lente divergente. O feixe convergente é ao contrário, é quando a gente pega a luz do sol e joga com aquela lente na folhinha. Todo mundo já fez isso, ou pelo menos sabe. Você está concentrando todos os raios de luz em um ponto só, que aqui seria a folhinha. Eu acho que na última aula, esses eram os pontos importantes. Alguém tem alguma dúvida que ficou? Eu só queria só para lembrar, né, você acabou de perguntar, então, os tipos de meios, Isso. os tipos de corpos e os Isso. princípios da óptica. É isso que você perguntou? Exatamente. Beleza. Os pontos mais importantes da aula passada. Lembrou disso na cabeça da última aula? Era o objetivo. A ideia é que vocês façam os exercícios. Vocês lembram que os exercícios tem no Drive, né? Tem um monte de exercício, eu estou seguindo exatamente a ordem do material da ESAG para ficar mais fácil. Você está travando um pouco, professor. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, você travou. Beleza. Para a próxima aula, eu vou tentar mudar aqui, ver se eu me aproximo do roteador, que pelo visto o sinal está chegando meio fraco aqui. Hoje eu quero trabalhar com vocês o conceito do eclipse. Eu pedi para retomar os princípios da ótica geométrica, porque para a gente entender o conceito de sombra e penumbra, que demora. Você ainda tá... Vou deixar assim. A luz ela vai Você ainda sair. travou, professor. Travou de... Ainda estou travando? Oh, que merda. Voltou? Talvez se você desligar a câmera melhor. Tá, vou desligar aqui. O conceito de sombra e penumbra, a gente tem que lembrar que a luz ela sempre propaga em linha reta. Ou seja, a luz vai sair da ponta do sol aqui, vai sair um feixe luminoso para baixo e um para cima. E da outra ponta do sol, a mesma coisa. Vai sair um para cima e um para baixo. E quando a sombra ela vai se formar quando aqui atrás não tiver sendo iluminado. Só que a parte de baixo do sol tá jogando luz aqui nessa direção e tá fazendo a sombra como se fosse essa parte de cima do continente africano. Ó. Só que a parte de cima do sol tá iluminando. Aí vai fazer o que a gente chama de penumbra, que é essa meio como se fosse uma sombra parcial, assim, algo nesse sentido, uma sombra clarinha e tal. E a parte de baixo é a mesma coisa. O sol vai fazer esse trajeto aqui de luz. Só que a parte de baixo ilumina um pouco aqui ainda, do continente africano. Aí aqui vai fazer a penumbra. Onde não chega luz de jeito nenhum, onde realmente está escondido da luz, porque ó, a luz ela não vai fazer curva, ela não vai vir aqui do sol, passar para cá na Lua e dar a voltinha para iluminar essa bolinha aqui na África. Aqui não está chegando luz, que é o que a gente chama de sombra, que é onde não está chegando a luz de jeito nenhum. Professor, então a diferença de sombra
Sombra é algo que ocorre quando tem um objeto tapando, deixando escuro, e a penumbra é meio que o que está em volta dessa sombra. É porque assim, vamos dividir a penumbra. Para entender a penumbra, a gente tem que meio que dividir um pouco a luz. Imagina que assim, tá saindo um raio de luz aqui dessa parte de baixo do sol, tá dando para ver? Esquece a parte de cima agora. Você consegue aqui, ó, ver que como a luz ela vai vir em linha reta, ela vai iluminar essa parte da lua aqui, e daqui para trás ela não ilumina? Sim. Não. Só que se a luz fosse um pontinho, se fosse só aqui, se saísse só daqui, é sombra total, concordo? Porque não está chegando luz. Só que essa parte de cima do Sol, ó, ela está iluminando aqui a Lua, mas lembra que eu te falei, ó, que tá saindo o raio de luz em linha reta. Então aqui, ó, o Sol está iluminando esse pedaço onde eu estou passando a setinha. Aí, ou seja, a parte de baixo está fazendo sombra, aqui, ó, ilumina essa parte de baixo da Lua aqui e faz sombra para cima e para trás. Só que a parte de cima do Sol, ela ilumina aqui, ó, tá chegando luz por cima do Sol, da parte de cima do Sol. Aí a penumbra é onde vai acontecer isso. Uma fonte de luz não pontiforme, ou seja, que não é pontinho, vai iluminar uma parte, é como se estivesse iluminando parcialmente, porque uma parte da sombra da fonte de luz está iluminando e a outra não. É que no caso a minha dúvida. Isso, é como se fosse uma sombra mais clarinha, Bianca. Então, Bruno, eu entendi que a penumbra é tipo uma sombra mais clarinha. Por minha Isso. dúvida é se a penumbra sempre vai estar em volta da sombra, caso tenha luz. Sim, porque como a luz propaga em linha reta, então não tem como a sombra estar muito dissociada a penumbra está muito dissociada da penumbra, porque é a mesma fonte de luz. Então, ó, não tem como a penumbra estar aqui em cima e a sombra aqui. Porque para a sombra estando aqui, ó, deixa eu ver se aqui nesse exemplo vai melhor. Aqui, ó, no exemplo da árvore, ó. Tá acontecendo isso que eu te falei, ó. Não tem como. Aqui tá sombra, a penumbra tá para cá, por exemplo. Só se a gente tivesse outra fonte de luz, que estivesse fazendo outra sombra e outra penumbra. Mas supondo que seja o sol a única fonte de luz que tem, não tem como a penumbra tá aqui e a sombra aqui, ter duas coisas totalmente diferentes uma da outra. As penumbras sempre vai estar em volta da sombra mesmo, que nem você falou. Entendeu? Beleza. Então meio que a penumbra também a gente podia dizer que ela é tipo um ponto de transição da luz para a sombra? Não necessariamente transição, porque acho que não dá para falar com essas palavras, mas a ideia você pegou. Porque tem que gravar que a penumbra é uma área é onde está chegando a luz. Se a luz fosse um ponto, aqui ficaria tudo sombra. Mas tem outra parte da nossa fonte luminosa que está iluminando. Então tá fazendo a sombra, mas tem uma outra parte que está iluminando. Não necessariamente transição, mas é mais ou menos essa ideia que você falou, assim. Beleza, então. Aqui, ó, tem esse exercício. Até no exemplo do exercício mesmo, tá dando para explicar um pouquinho da sombra e penumbra, né, na imagem, do que eu falei para vocês do eclipse. Esse tipo de exercício cai bastante nos vestibulares da vida, e é uma cara bem de Enem, assim, que ele vai mesclar com outros conceitos. Eu vou dar uns. É 9h16, vai dar uns 2 minutinhos para vocês responderem.
para a gente dar uma fixada. Aí vocês podem mandando a alternativa que vocês acham no chat, aí a gente responde junto. Professor, acho que Pode falar. acho que você tirou do exercício. Era pra gente fazer exercício? Não, é sim para fazer, desculpa. É que eu fui olhar se tinha dúvida no chat. Mais um pouquinho e a gente responde. Posso ler, gente? Ou vocês querem mais um pouquinho? Ah, dá mais um tempo. Tá, vou dar mais uns 2 minutinhos, 9h20 a gente responde. Ó, não deu. Ah, deu 9h20. Vamos ver o que vocês estão dizendo. Ah, se chegarem, qual a resposta, gente? Alguém mais respondeu? Lívia também C. Tá, a maioria foi de C. Vamos lá. Essa questão refere-se ao texto e a figura que se segue. O eclipse total do Sol ocorrido em 22 de julho de 2009 pôde ser visto da Índia, Nepal, Butão, centro da China e várias ilhas do Pacífico. Um eclipse parcial também foi visto no Sudeste Asiático e em parte da Oceania. Tratou-se da penumbra da Lua. Esse será o eclipse total mais longo, com duração máxima da fase de totalidade de 6 minutos e 43 segundos, acontecendo no século XXI. Beleza. Durante o eclipse solar, um observador situado na Tananã vê
A alternativa completa corretamente as lacunas é cone de penumbra, eclipse total. Olha, se a gente está no cone de penumbra, lembra que uma parte da luz está chegando na gente. Então, ele não está vendo eclipse total. Nesse caso, está vendo eclipse parcial, porque a partinha ainda está chegando na gente. Como se estivesse vendo. Você está vendo um pouquinho do sol, mas está fazendo uma sombrinha, assim. Cone de sombra e eclipse parcial. O cone de sombra não está chegando luz nenhuma, assim. Então, não pode ser. Vamos para região de sombra própria da Terra, um eclipse total. Uma pessoa situada na região de sombra da própria Terra. Olha, a sombra da própria Terra, supondo o Sol como luz, está para trás, né? Não tem como estar na Terra e ver a sombra da própria Terra, que também não faz sentido nenhum. Então, região plenamente iluminada da Terra é assim. Vocês acertaram. O intervalo de vocês, eu tenho que dar o intervalo que horas mesmo? É das 8h50, 9, 9h10, 9h20, vai estar 9h30 essa aula, né? O próprio texto tira a... Quem ficou assim, para a sombra, é a parte que não chega, não está chegando. Então, se assim, o Sol está aqui, e esquece que tem a Lua, ele está iluminando a Terra. A sombra vai formar onde? Para trás, né, da Terra. A gente estando na Terra, não tem como a gente estar na sombra da própria Terra, porque se a luz, a sombra está fazendo assim, sei lá. Não tem como a gente. A sombra sempre está para trás da luz. Tá, é sempre fonte de luz, corpo que recebe a luz e sombra para trás, para o lado contralateral da fonte luminosa. Eu, isso daqui parece um slide meio jogado, mas eu queria que a gente está trabalhando com óptica geométrica e a luz se comporta como uma linha reta, ter esse conceito de seno, cosseno e tangente vai ajudar. Eu sei que vocês vão trabalhar isso em matemática ao longo da vida, assim, mas só para a gente não ficar perdido, porque vocês já devem ter visto na escola aqueles exercícios de, visto bem, mas aqueles exercícios de caixinha que coloca a vela de um lado, aí depois a vela inverte, ele te pergunta qual foi o aumento, qual foi a distância da vela para a caixa, esse tipo de coisa. E eu coloquei isso daqui no meio do slide, porque não adianta eu explicar para vocês isso daqui que é o que eu estou falando, se a gente não entender as fórmulas todas que saem desse tipo de exercício, são fórmulas derivadas disso daqui, que é uma matemática importante. Por quê que saem dali? Vocês estão vendo que aqui, ó, forma triângulos. Tem um triângulo aqui, dá para a gente ver vários triângulos nessa figura. Esse grandão, esse aqui, são vários triângulos. E saber relacionar o ângulo do triângulo com cateto, hipotenusa e coisa e tal é importante. Talvez eu lembre que quando eu vi isso, eu não sabia nem o que era cateto oposto, hipotenusa. Hipotenusa é um conceito que, assim, ela sempre vai ser o lado maior do triângulo. Por que o lado maior do triângulo? Porque é o lado que está sendo mostrado pelo maior ângulo. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que tem três ângulos. Esse quadradinho, que a gente chama de ângulo reto, o beta e o gama aqui. O nosso ângulo reto aqui, como ele é o ângulo mais aberto, ele vai mostrar o maior lado, porque é o lado maior relativamente, né? Então, o nosso A é a nossa hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, assim. O lado beta e o lado gama são sempre assim, ó. O ângulo que está deitadinho aqui é o cateto adjacente. E o que está em pé é o cateto oposto. Para não ficar fora da casinha, também dá para pensar que assim, o cateto oposto ele vai ser o cateto oposto é o que está em pé e o cateto adjacente é o que está deitadinho. Aí daí vem aquilo, ó.
O cosseno, ele é o consono, porque ele é o que está deitadinho. De alfa vai ser em relação ao lado C. E o seno de gama vai ser em relação ao nosso lado B. Porque é o sono e o consono. Seno, cosseno e tangente, só queria que vocês lembrem disso daqui. Ó. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, hipotenusa, como vocês estão lendo. Mas para ficar fácil de memorizar, ó, lembra que assim, ó, esquece, vamos abreviar o cateto oposto como CO, cateto adjacente como CA, e tangente como CO sobre CA. Partindo disso, ó, se aqui fica CO sobre I, a gente vai falar que o seno é corri, o cosseno vai ser o cair e o tangente vai ser a coca. Ou seja, corri, cair na coca. Seno, cosseno, tangente. Então, é se lembrar que seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o corri. O cosseno é o nosso cateto adjacente sobre a hipotenusa, cair. E o tangente vai ser o cateto oposto sobre a cateto adjacente. Ou seja, a tangente vai ser a coca. Corri, cair na coca. Seno, cosseno, tangente. É bocoió, mas é só para vocês lembrarem essas relações aqui que são importantes. Cateto oposto vai ser o nosso ângulo B sobre o A, ou seja, vai ser o cateto oposto sobre o maior lado. O nosso cosseno vai ser o ângulo, vai ser o lado C. Trabalhar isso melhor em matemática de fato, mas Professor, você tá travando de novo. até onde que vocês ouviram falando? Eu ouvi, pelo menos eu ouvi você falando até a parte do cateto, do adjacente, seno, cosseno e tangente, no caso. Tá. A parte do corri cair na coca, vocês ouviram? Sim. Tá. Então, eu até mandei aqui no chat, ó, que a nossa relação se vai ser o seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente vai ser a coca. Seno vai ser corri, cair na coca. Seno, cosseno, tangente. Não vai dar tempo de explicar esse conceito de câmera escura todo, essa relação, mas pelo menos deu para falar do seno, cosseno e tangente. Eu não vou nem começar isso daqui para não confundir e matar o intervalo de vocês. Como é 9h30, vocês estão tendo 5 minutos, né? Ah, É? Eu vou dar intervalo para vocês, aí umas 9h35 a gente volta e eu vou tentar dar uma arrumada nessa internet enquanto isso para parar de travar. ok.